todos. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Em nome de Deus e sob a proteção dele, daremos início à 11ª sessão ordinária de 2025. Vamos pedir a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para mais esses 6 meses, voltando à primeira sessão depois do recesso, que derrame suas bênçãos em nossa casa de lei, para que conduzimos com muita paz, muito amor e muita serenidade. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. 11ª sessão ordinária de 2026. Antônio Marcos Zucchetti, Cacilda Dorati, Carlos Roberto Mariano Júnior, Edson Roaro, Emerson Luiz de Carvalho, Francisco Sérgio Clapes, Hélio Adamberci, Presente. Mafalda Jacom, Priscila Superbia, presente. A ata da 10ª sessão ordinária de 2026 está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, de pé. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Passo à mão dos senhores vereadores o balancete da receita e despesa da Prefeitura Municipal no mês de junho de 2026. Peço à senhora secretária que faça a leitura do material do expediente. Excelentíssimo senhor vereador Hélio Adamberci, presidente da Câmara Municipal. Veto ao projeto de lei número 15 de 2026, autógrafo número 5567 de 2026. Comunico a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica do Município, que decidi apor veto parcial ao autógrafo número 5567/2026, correspondente ao projeto de lei número 15 de 2026, que institui a política municipal de prevenção às doenças ocupacionais do educador e demais profissionais da educação da rede municipal de ensino e da outras providências. O veto recai sobre os artigos 3º, 4º e 5º do projeto, pelas razões de ordem jurídica que seguem. Inicialmente, cumpre consignar que o Poder Executivo reconhece a elevada relevância social da iniciativa legislativa, voltada à promoção da saúde e da prevenção de doenças ocupacionais dos profissionais da educação, matéria que encontra fundamento nos artigos 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. Não há qualquer objeção quanto aos objetivos perseguidos pela proposição legislativa, tampouco quanto à importância da valorização dos profissionais da educação e da adoção de políticas públicas destinadas à prevenção de sua saúde física e mental. Todavia, o dever constitucional do chefe do Poder Executivo de exercer o controle preventivo de constitucionalidade das leis impõe o veto aos dispositivos que, embora inspirados em finalidade legítima, extrapolam os limites materiais da competência legislativa da Câmara Municipal e ingressam em matéria reservada à administração pública. A Constituição do Estado de São Paulo, em observância ao princípio da separação dos poderes, assegura ao chefe do Poder Executivo a direção superior da administração pública, incumbindo-lhe definir a organização administrativa, distribuir atribuições aos órgãos municipais e disciplinar a forma de execução das políticas públicas. Por essa razão, embora seja plenamente possível que o Poder Legislativo institua políticas públicas mediante normas gerais e abstratas, não lhe é permitido determinar, de maneira concreta, como a administração deverá implementá-las, tampouco atribuir competências específicas às secretarias municipais ou estabelecer procedimentos administrativos internos. Essa distinção foi definitivamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 917 da repercussão geral, ocasião em que se firmou a tese de que a iniciativa parlamentar
é legítima sempre que a norma não disponha sobre a estrutura da administração pública, sobre as atribuições de seus órgãos ou sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Foi justamente à luz dessa orientação vinculante que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo procedeu ao reexame da ação direta de inconstitucionalidade envolvendo lei municipal de conteúdo praticamente idêntico ao presente projeto. Naquele julgamento, o tribunal reconheceu que a simples instituição da política municipal de prevenção às doenças ocupacionais dos profissionais da saúde não viola a Constituição, por se tratar de política pública relacionada ao direito fundamental à saúde, matéria de iniciativa legislativa comum. Entretanto, conclui que determinados dispositivos ultrapassavam os limites da atuação legislativa por disciplinarem diretamente a forma de atuação do Poder Executivo. Exatamente por esse motivo, foram declarados inconstitucionais os artigos 3º, 4º e 5º daquela lei, bem como a expressão que fixava prazo para regulamentação, permanecendo rígidos apenas os dispositivos que instituíam a política pública em caráter geral. Tal entendimento aplica-se integralmente ao presente caso. O artigo 3º do projeto determina que as secretarias municipais elaborem diretrizes da política pública e instituam um grupo de coordenação responsável por sua efetivação. Não se trata de mera previsão programática. O dispositivo impõe obrigações administrativas específicas, define quais órgãos deverão atuar, estabelece competências administrativas e determina a constituição de estrutura de coordenação, interferindo diretamente na organização interna da administração pública. Já o artigo 4º avança ainda mais sobre a esfera administrativa ao prever a criação de grupo responsável pela organização e implantação da política, estabelecendo que dela deverão constar palestras, cursos presenciais, cursos à distância, visitas monitoradas às escolas, utilização de horários de trabalho coletivo e demais providências relacionadas à execução material da política pública. Embora o dispositivo utilize a expressão "fica o Poder Executivo autorizado", o conteúdo normativo revela a verdadeira disciplina da forma de implementação da política pública, delimitando o modo de atuação administrativa e impondo providências concretas à administração municipal. Da mesma forma, o artigo 5º estabelece como deverá ocorrer o acompanhamento dos profissionais encaminhados para o tratamento, determinando inclusive acompanhamento detalhado dos procedimentos relativos às licenças médicas. Trata-se novamente de disciplina de procedimentos administrativos internos, cuja definição compete exclusivamente ao Poder Executivo, no exercício de sua função constitucional de direção superior da administração pública. O próprio órgão especial, ao examinar a Lei Paradigma, consignou expressamente que dispositivos dessa natureza impõem precisamente o modo pelo qual a administração deve cumprir a obrigação a ela imposta, concluindo que não é função do Poder Legislativo disciplinar como a administração deverá executar um mandamento legal, uma vez que a prática de atos de administração é atribuição privativa do chefe do Poder Executivo. Em outras palavras, o vício não reside na criação da política pública, mas sim na definição legislativa dos mecanismos administrativos destinados à sua execução. A implementação de qualquer política pública exige planejamento administrativo, definição de prioridades, disponibilidade orçamentária, organização dos órgãos envolvidos, distribuição de competências entre secretarias, alocação de pessoal, cronograma de execução e critérios técnicos que constituem matéria típica de gestão administrativa, inserida na denominada reserva da administração. Permitir que o Poder Legislativo discipline esses aspectos significaria admitir ingerência direta sobre a atividade administrativa do Executivo, em afronta aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da autonomia administrativa. Importante destacar que o presente veto não impede
instituição da política municipal de prevenção às doenças ocupacionais. Ao contrário, os artigos 1º e 2º permanecem íntegros, permitindo que a política pública seja regularmente instituída no ordenamento jurídico municipal, competindo ao Poder Executivo no exercício de suas atribuições constitucionais, definir a forma mais adequada de sua implementação, observadas as disponibilidades técnicas, administrativas, financeiras e orçamentárias do município. Dessa forma, preserva-se simultaneamente a vontade legislativa de instituir a política pública e a necessária observância dos limites constitucionais impostos pela separação dos poderes, exatamente como decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Diante dessas razões, veto parcialmente o autógrafo número 5.567 de 2026, exclusivamente quanto aos artigos 3º, 4º e 5º, submetendo as presentes razões à elevada apreciação dessa colém da Câmara Municipal. Itaúva, 29 de junho de 2026, Mauro Vicente Berce, Prefeito Municipal. O veto parcial ao projeto de lei número 15/2026 será encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Eu peço ao senhor, o nobre colega Hermes Luiz de Carvalho, vice dessa casa, assumir a cadeira de segunda secretária para que dê um apoio à Priscila, porque a segunda secretária, Mafalda, não compareceu à sessão. Projeto de Lei número 51 de 2026, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica e dá outras providências. Mauro Vicente Berce, prefeito do município de Itaúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 27 de julho de 2026, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 605 mil, distribuído nas seguintes dotações: unidade orçamentária do Gabinete Municipal, manutenção da Guarda Civil Municipal, valor R$ 100 mil. Unidade orçamentária do Gabinete Municipal, função programática, manutenção da Guarda Civil Municipal, valor R$ 20 mil. Unidade orçamentária da Secretaria de Administração Geral, funcional programática, manutenção do Departamento de Planejamento e Administração, no valor de R$ 100 mil. Unidade orçamentária da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, funcional programática, manutenção de esporte, lazer e recreação, no valor de R$ 20 mil. Unidade orçamentária do ensino geral, funcional programática, manutenção do ensino fundamental, valor R$ 10 mil. Unidade orçamentária do ensino geral, funcional programática, manutenção do ensino fundamental, no valor de R$ 20 mil. Unidade orçamentária, ensino do Fundeb, funcional programática, manutenção do ensino fundamental, no valor de R$ 30 mil. Unidade orçamentária do ensino Fundeb, funcional programática, manutenção do ensino infantil,
pré-escola, no valor de R$ 30 mil. Unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, a manutenção da atenção primária à saúde, no valor de R$ 20 mil. Unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, funcional programática, manutenção da atenção primária à saúde, valor de R$ 10 mil. Unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, funcional programática, manutenção da atenção primária à saúde, no valor de R$ 130 mil. Unidade orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social, funcional programática, manutenção da assistência social, no valor de R$ 10 mil. Unidade orçamentária do Departamento de Obras e Serviços, funcional programática, coleta e disposição dos resíduos sólidos urbanos, no valor de R$ 100 mil. Unidade orçamentária do Departamento de Obras e Serviços, funcional programática, coleta e disposição dos resíduos sólidos urbanos, no valor de R$ 5 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação orçamentária das seguintes dotações: Unidade orçamentária do ensino geral, função programática, manutenção do ensino fundamental, valor R$ 115 mil. Unidade orçamentária do ensino geral, funcional programática, manutenção do ensino fundamental, no valor de R$ 20 mil. Unidade orçamentária do ensino geral, funcional programática, manutenção dos transporte escolar, valor R$ 100 mil. Unidade orçamentária do ensino Fundeb, funcional programática, manutenção do ensino fundamental, valor R$ 30 mil. Unidade orçamentária do ensino Fundeb, funcional programática, manutenção do ensino infantil, pré-escola, valor R$ 30 mil. Unidade orçamentária, Fundo Municipal de Saúde, funcional programática, manutenção da atenção primária à saúde, valor R$ 100 mil. Unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, funcional programática, manutenção da atenção primária à saúde, no valor de R$ 130 mil. E unidade orçamentária do Departamento de Obras e Serviços, funcional programática, manutenção dos serviços urbanos, valor R$ 80 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do Município de Itaiúva, 23 de julho de 2026. Mauro Vicente Berce, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 51, consulta a Casa para que o referido projeto seja encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, de pé. O referido projeto de lei número 51 será encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Projeto de lei número 52 de 2026. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica e dá outras providências. Mauro Vicente Berce, prefeito do município de Itaiúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 27 de julho de 2026, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº 2.726, de 30 de outubro de 2025, crédito adicional especial no valor total de R$ 150 mil, destinado ao atendimento de despesas decorrentes de emenda parlamentar, destinada ao incremento das ações e serviços de saúde do município,
observadas as seguintes classificações institucional, econômica e funcional programática. Unidade orçamentária, Fundo Municipal de Saúde, emenda parlamentar do deputado Átila Jacomussi, R$ 75.000. Fundo Municipal de Saúde, emenda parlamentar, Serviços de Terceiros, pessoa jurídica, emenda parlamentar do deputado Átila Jacomussi, valor R$ 75.000. Artigo 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Itaiúva, 23 de julho de 2026. Mauro Vicente Berce, prefeito municipal. Projeto de lei número 52/2026. Consulta a Casa para que o referido projeto seja encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, de pé. O referido projeto de lei número 52/2026 será encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Projeto de lei número 53/2026. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica e dá outras providências. Mauro Vicente Berce, prefeito do município de Itaiúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 27 de julho de 2026, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal vigente, aprovada pela Lei nº 2.726, de 30 de outubro de 2025, crédito adicional especial no valor de R$ 200.000, destinado ao atendimento de despesas decorrentes de emenda parlamentar destinada ao incremento à saúde do município, observadas as seguintes classificações institucional, econômica e funcional programática. Fundo Municipal de Saúde, manutenção da atenção primária à saúde, emenda parlamentar do deputado Márcio Nakashima, no valor de R$ 100.000. Unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, manutenção da atenção primária à saúde, serviços de terceiro, pessoa jurídica, emenda parlamentar do deputado Márcio Nakashima, no valor de R$ 100.000. Artigo 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Itaiúva, 23 de julho de 2026. Mauro Vicente Berce, prefeito municipal. Projeto de lei número 53/2026. Consulta a Casa para que o referido projeto seja encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, de pé. Referido projeto de lei número 53/2026 será encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Projeto de lei número 54 de 2026. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica e dá outras providências. Mauro Vicente Berce, prefeito do município de Itaiúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 27 de julho de 2026, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº 2.726, de 30 de outubro de 2025, crédito adicional especial no valor total de R$ 65.000, destinado ao atendimento de despesas com a Lei Aldir Blanc, destinados ao incentivo à cultura do município,
observadas as seguintes classificações institucional, econômica e funcional programática. Unidade orçamentária, Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Política Nacional, Aldir Blanc. Valor R$ 65.000. Artigo 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Itaiúva, 23 de julho de 2026, Mauro Vicente Berce, prefeito municipal. Projeto de lei número 54/2026. Consulta a Casa para que o referido projeto seja encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, caso contrário de pé. O referido projeto será encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Projeto de Lei número 55/2026. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica e dá outras providências. Mauro Vicente Berce, prefeito do município de Itaiúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 27 de julho de 2026, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº 2.726, de 30 de outubro de 2025, crédito adicional especial no valor de R$ 150.000, destinados ao atendimento de despesas decorrentes de emenda parlamentar destinada ao incremento à saúde do município, observadas as seguintes classificações: institucional, econômica e funcional programática. Unidade orçamentária, Fundo Municipal de Saúde, manutenção da atenção primária à saúde, emenda parlamentar do deputado Itamar Borges, no valor de R$ 75.000. Unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, emenda parlamentar do deputado Itamar Borges, no valor de R$ 75.000. Artigo 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Itaiúva, 23 de julho de 2026. Mauro Vicente Berce, prefeito municipal. Projeto de lei número 55/2026. Consulta a Casa para que o referido projeto seja encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário de pé. O referido projeto de lei número 55/2026 será encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Emenda aditiva número 1 de 2026 ao projeto de lei número 49 de 2026. Dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei Municipal de 2.536, de 7 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a diária refeição paga aos servidores e motoristas quando em exercício de suas atribuições durante os horários de refeições e da outras providências. Os vereadores abaixo assinados que esta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, na forma do artigo 232 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 49 de 2026. Artigo 1º. Fica acrescido os parágrafos 4º e 5º ao artigo 3º com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar critérios de rodízio equânime na distribuição de viagens e deslocamentos para os motoristas do quadro de servidores, visando a transparência e a valorização profissional. Artigo 5º. A administração pública direta e indireta
observará os princípios da impessoalidade e da equidade na distribuição de viagens e deslocamentos para os motoristas do quadro de servidores. A presente emenda aditiva trata-se de uma sugestão autorizativa de princípio orientador, o qual deixa o método de execução a cargo do Executivo, não interferindo no ato de organizar o trabalho interno dos servidores, gerenciar frota e distribuição de tarefas, que são competências exclusivas do chefe do Poder Legislativo. Sala das Sessões, Dr. João Cambaúva, Taiúva, 27 de julho de 2026. Vereadores Antônio Marcos Uquete, Cacilda Dorati, Edson Roaro e Mafalda Jacom. Emenda aditiva número 01/2026. Será encaminhada à ordem do dia para discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneça sentado, caso contrário, de pé. A referida emenda aditiva será encaminhada à ordem do dia para discussão e votação. Peço à senhora secretária que faça a leitura das indicações de 44 a 51. Indicação número 44/2026. O vereador Francisco Sérgio Clapes, que esta subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da estrada vicinal que liga Taiúva ao distrito de Andes, visando a recuperação do pavimento e a melhoria das condições de tráfego. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão das más condições do pavimento da referida estrada vicinal, que apresenta diversos buracos irregulares, comprometendo a segurança dos motoristas, motociclistas, ciclistas e demais usuários que transitam diariamente pelo local. A vicinal é de grande importância para o deslocamento da população, para o transporte escolar, o acesso às propriedades rurais e o escoamento da produção agrícola, sendo fundamental que permaneça em boas condições de uso. A deteriorização da pista aumenta o risco de acidentes, causa danos aos veículos e dificulta a mobilidade, especialmente em períodos de chuva. Diante do exposto, solicita-se a realização da operação tapa-buracos com a máxima urgência, proporcionando mais segurança, conforto e melhores condições de trafegabilidade para toda a população que utiliza essa importante via de acesso. A justificativa segue o padrão normalmente utilizado em indicações legislativas para a manutenção de vias públicas. Sala das Sessões, Dr. João Cambaúva, Taiúva, 13 de julho de 2026, Francisco Sérgio Clapes, vereador. Indicação número 45 de 2026. O vereador Francisco Sérgio Clapes, que esta subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de um levantamento e, posteriormente, que seja refeita a pintura das faixas de pedestres em diversas vias públicas do município, especialmente nos locais onde a sinalização horizontal se encontra desgastada, quase apagada ou com baixa visibilidade. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo garantir maior segurança aos pedestres e aos condutores de veículos, uma vez que a pintura de diversas faixas de travessia encontra-se desgastada pela ação do tempo e pelo intenso fluxo de veículos, dificultando sua visualização. A revitalização da sinalização horizontal contribuirá para a organização do trânsito, proporcionará mais segurança nas travessias, reduzirá o risco de acidentes e assegurará melhores condições de mobilidade, principalmente para crianças, idosos e pessoas com deficiência. Desta forma, solicita-se que a administração municipal realize, com a maior brevidade possível, a repintura das faixas de pedestres em todos os pontos que necessitem de manutenção,
promovendo mais segurança e qualidade de vida para toda a população. Sala das Sessões, Dr. João Cambaúva, Taiúva, 13 de julho de 2026, Francisco Sérgio Clapes, vereador. Indicação número 46/2026. O vereador Francisco Sérgio Clapes, que esta subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao departamento competente a realização de estudos técnicos para verificar a viabilidade da implantação de faixas de pedestres em novos pontos estratégicos do município. A justificativa. A presente indicação tem como objetivo ampliar a segurança dos pedestres, proporcionando travessias mais seguras, especialmente em locais de grande circulação de pessoas, como proximidades de escolas, unidades de saúde, praças, comércios e demais vias com intenso fluxo de veículos. A implantação de novas faixas de pedestres contribuirá para a organização do trânsito, a redução do risco de acidentes e a conscientização dos condutores quanto ao respeito à prioridade dos pedestres, promovendo maior mobilidade urbana e qualidade de vida para toda a população. Diante da relevância da medida, solicita-se a atenção do Poder Executivo para análise e adoção das providências cabíveis. Sala das Sessões, Dr. João Cambaúva, Taiúva, 13 de julho de 2026, Francisco Sérgio Clapes, vereador. Indicação número 47 de 2026. O vereador Francisco Sérgio Clapes, que esta subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao departamento competente a realização de estudos visando a implantação de sinalização horizontal nas vias públicas, especialmente nas proximidades das agências bancárias, praças, agência dos Correios e demais locais de grande circulação de pessoas, com a pintura no solo das inscrições idosos e deficiente, identificando e reforçando a destinação das vagas especiais de estacionamento. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proporcionar maior acessibilidade, organização e segurança, facilitando a identificação das vagas reservadas às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, garantindo o respeito aos seus direitos e contribuindo para uma melhor mobilidade urbana. Além disso, a medida favorecerá a conscientização dos motoristas, auxiliando na fiscalização e promovendo maior efetividade no uso correto das vagas especiais, assegurando mais dignidade e inclusão aos cidadãos que delas necessitam. Diante da importância da matéria, solicita-se ao Poder Executivo a adoção das providências cabíveis. Sala das Sessões, Dr. João Cambaúva, Taiúva, 13 de julho de 2026, Francisco Sérgio Clapes, vereador. Indicação número 48/2026. O vereador Francisco Sérgio Clapes, que esta subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao departamento competente a realização de estudos para a implantação de placas de sinalização emergência stop, bem como a criação de área de parada exclusiva em frente ao laboratório, à Unidade Básica de Saúde, UBS, ao hospital e demais unidades de atendimento à saúde do município destinada aos veículos que transportam pacientes em situações de urgência ou emergência. A justificativa. A presente indicação tem como objetivo proporcionar maior agilidade no acesso aos serviços de saúde, permitindo o embarque e desembarque de pacientes com segurança e rapidez, além de organizar o fluxo de veículos nesses locais. A implantação dessa sinalização específica e da parada exclusiva contribuirá para evitar obstruções, facilitar o atendimento em situações críticas e oferecer mais segurança tanto aos usuários
quanto aos profissionais da saúde. Diante da importância da medida, solicita-se ao Poder Executivo que, por meio do setor competente, realize os estudos necessários e adote as providências cabíveis para sua implantação. Sala das Sessões, Dr. João Cambaúva, Taiúva, 13 de julho de 2026, Francisco Sérgio Claps, vereador. Indicação número 49 de 2026. O vereador Edson Ruaro, que esta subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, por meio da secretaria competente, Vigilância em Saúde, Epidemiológica, Serviços Públicos, que sejam adotadas providências urgentes para a realização de operação de limpeza, desratização e controle de animais peçonhentos em nosso município, com foco principal no bairro Jardim Primavera. Justificativa. A presente indicação tem caráter de urgência e visa atender a pedido desesperador dos moradores do bairro Jardim Primavera. A comunidade tem relatado o constante aparecimento de escorpiões em suas residências, quintais e vias públicas. É de conhecimento geral que a proliferação desses animais peçonhentos está diretamente ligada ao acúmulo de entulhos, lixo orgânico e mato alto. Além disso, a presença de baratas, principal alimento dos escorpiões, tem sido recorrente neste bairro. A picada do escorpião, especialmente do escorpião amarelo, é extremamente perigosa e pode ser fatal, representando um risco altíssimo, principalmente para crianças e idosos. Sala das Sessões, Dr. João Cambaúva, Taiúva, 21 de julho de 2026, Edson Ruaro, vereador. Indicação número 50, de 2026. O vereador Emerson Luiz de Carvalho, que esta subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de estudos para a implantação de lixeiras coletivas com tampa ou outro sistema de armazenamento de resíduos mais adequado nos pontos do município onde há maior concentração de descarte de lixo domiciliar e comercial. A justificativa. A presente indicação tem por objetivo buscar uma solução para um problema que vem ocorrendo em diversos pontos do município, onde existem lixeiras de uso coletivo. Com frequência, os tambores utilizados para o descarte de resíduos são derrubados por cães e outros animais que espalham o lixo pelas vias públicas em busca de restos de alimentos. Essa situação gera sujeira, mau cheiro, atrai urubus e outros animais, além de causar transtornos aos moradores, comerciantes e à própria equipe responsável pela limpeza pública. Embora a coleta de lixo seja realizada regularmente, o problema ocorre no intervalo entre uma coleta e outra, especialmente nos locais onde há maior volume de descarte, como nas proximidades de comércios e outros pontos de grande movimentação. Dessa forma, sugere-se que a administração municipal estude a viabilidade de substituir gradativamente os tambores atualmente utilizados por lixeiras coletivas com tampa ou adotar outra solução que impeça o acesso dos animais aos resíduos, preservando a limpeza urbana, melhorando as condições de higiene e contribuindo para a saúde pública. Em anexo a esta indicação, seguem registros fotográficos realizados em dias distintos, demonstrando que o problema é recorrente, especialmente nas proximidades do estacionamento municipal e do ginásio de esportes, servindo apenas como exemplo de uma situação que também ocorre em outros pontos da cidade. Sala das Sessões, Dr. João Cambaúva, Taiúva, 22 de julho de 2026, Emerson Luiz de Carvalho, vereador. Indicação número 51 de 2026. O vereador Emerson Luiz de Carvalho, que essa subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de estudos para a implantação de um redutor de velocidade na rua Raul Alves Campos,
nas proximidades do número 91, no bairro São Lucas. Justificativa. A presente indicação atende ao pedido de moradores da região que demonstraram preocupação com o aumento do fluxo de veículos na referida via, principalmente aos finais de semana. A rua é utilizada como acesso a chácaras e edículas locais, onde frequentemente acontecem confraternizações e eventos, aumentando consideravelmente o tráfego de veículos. Segundo os moradores, muitos condutores transitam em velocidade acima do adequado para uma área residencial, o que gera insegurança para as famílias, especialmente para as crianças que brincam nas calçadas e nas proximidades da via. Dessa forma, a implantação de um redutor de velocidade contribuirá para reduzir a velocidade dos veículos, aumentar a segurança dos pedestres e prevenir acidentes, proporcionando mais tranquilidade aos moradores do bairro São Lucas. Sala das Sessões Dr. João Cambaúva, Taiúva, 22 de julho de 2026, Emerson Luiz de Carvalho, vereador. As referidas indicações serão encaminhadas ao Executivo. Vamos aqui agradecer a presença na plateia do único visitante, a Bia, né, que hoje nos acompanha. E, não havendo mais nenhum material, concedo a palavra em tema livre, com chamada por ordem alfabética, lista de presença, pelo tempo de 5 minutos para cada orador. Vereador Antônio Marcos Zucchetti. Vereadora Cacilda Dorati. Vereador Carlos Roberto Mariano Júnior. Está com a palavra o nobre colega Carlos Roberto Mariano Júnior. Boa noite a todos que acompanham a gente pelas redes sociais. Bom, está acontecendo as Olimpíadas lá em Itaiaçu. Parabenizar todo mundo que está participando, os medalhistas. E ontem o time de Itaiúva, os veteranos, foi campeão, né, das Olimpíadas. Eu participo dos veteranos, eu não joguei porque eu não tô fora da idade. E só que o que sempre acontece lá, tem uma frase assim muito real. Eles sempre comentam lá, não é só futebol, é amizade, é união, inclusão. E o principal aqui, que quase ninguém sabe, o time dos veteranos, eles também ajudam. Não é como a VCC, os vicentinos, mas eles não ajudam. Pouca gente sabe disso. Às vezes acontece aqueles jogos beneficentes, arrecadação do leite, roupa, alimento, enfim, etc, né? Essa semana, a missão deles lá do time é ajudar o pessoal de Guariba. Acho que já está até acontecendo uma organização aqui, né? O Marco Aurélio parece que está organizando para mandar para lá. Então, essa vai ser a missão deles aí. Pegar água, alimento, roupa que eles estão pedindo lá e a gente vai conseguir bastante coisa. Então, reforçar aí, quem puder ajudar, é muito importante. É isso. Obrigado. Vereador Edson Ruara. Está com a palavra o nobre colega vereador Edson Ruara. Senhor presidente, nobres colegas, eu ia fazer uma cobrança do Executivo através da vigilância para tomar providência urgente a respeito de escorpião no Jardim Primavera, que tem muito, está muito atacado e o pessoal está reclamando. Outra coisa que eu queria falar, questionar também, parece que já está depositado em juízo, não sei se é verdade ou não, é a respeito dos funcionários da ITA. Não receberam até hoje, ainda não receberam o pagamento. Não sei se está depositado em juízo, para que tome a providência, que pague eles urgente. E outra coisa que eu queria falar é a respeito do que o prefeito fez, o Executivo. Eu achei de tão baixo nível chamar funcionário que está sendo dispensado por causa daquela lei de 2019 e alegando que a culpa é minha, do Marquinho, da Cacilda, da Mafalda. Em 2019 eu acho que era vereador, não sou deputado. Isso aí é uma lei federal. A única coisa que a gente fez, simplesmente, foi fazer um comunicado com o Ministério Público, o nome de todos os funcionários. Que a gente não achava justo, alguns ser mandados embora e outros não. A gente não acha justo. E outra coisa que eu quero agradecer também,
já lembrar do Linguiça, do Dair Rosa, de todos os funcionários aposentados que foi dispensado. Uns atingiram 75 anos, teve que sair, outros foram dispensados, que esses funcionários dedicou a vida ao município. E muitos funcionários saíram magoados por descaso, desrespeito. Então, em nome do município de Itaúba, eu quero agradecer a todos os funcionários que foram aposentados. Em nome do Luiz, em nome do Dair Rosa, em nome de todos eles. Em nome de todos. Que eu não acho justo chamar funcionário e dizer que a culpa é minha. Que o culpado era eu. Ah, tá vendo seu amigo quer te prejudicar. Ainda pega o funcionário, puxa saco. Sabe aquele funcionário puxa saco? E vai na casa da pessoa e fala, a culpa de ser mandado embora é do Edinho. Aquele funcionário que não tem competência. Está lá por puxar saco, porque não tem competência para ser funcionário. E ficar jogando funcionário contra o vereador. Isso é um funcionário incompetente, que não tem competência para estar onde está. Então tem que puxar o saco do prefeito, porque senão não fica. Só, senhor presidente. Vereador Hermeson Luiz de Carvalho. Está com a palavra o nobre colega vereador Hermeson Luiz de Carvalho. Boa noite a todos, senhores vereadores, a todos aqui presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu vou ser bem breve, falar um pouquinho a respeito das minhas indicações, né, em relação às lixeiras, né, que eu venho pedindo na indicação. Não adianta a gente fazer um projeto de lei, que eu sei que isso vai gerar custo ao município, mas eu peço aí uma atenção do executivo, porque, como eu falei na indicação, as fotos que estão em anexo ali são de vários dias, né, beirando o ginásio de esporte, ali ao lado do açougue. E assim, todo dia que chega de manhã, esse problema do lixo jogado no chão. Não estou falando que não pegam, pegam todas as terças, as quintas e aos finais de semana. Mas assim, ali virou um descarte de lixo, né, coletivo. Não é só do açougue, não é só dos comércios e também das casas. Então, por exemplo, hoje, a gente fazendo uma faxina lá, eu vou te ser sincero, havia sacos de merda de cachorro, mas de monte jogado no chão. A gente foi lá, limpou, né? O que a gente viu lá? Um monte de bichos, né? Então, quer dizer, ali é um lugar que, além de ter o comércio, né, mexer com alimento, ali desce muitas pessoas, principalmente de manhã, que é quando o lixo está caído, que vão no laboratório fazer exame. Então, geralmente, desce muitas pessoas ali no estacionamento, doentes, né? E há o risco de pegar uma doença, uma infecção. Então, por isso que eu coloquei a indicação, né, para que o executivo analisasse, se fosse possível, né, colocar essas lixeiras, né, com tampas. A gente passa em bebedouro, a gente que vai sempre, a gente percebe que colocaram lixeiras em alguns pontos estratégicos. Eu acho que isso daí ajudaria muito, né, até para que os animais não derrubassem os lixos. Sobre a outra indicação, o redutor de velocidade, os moradores ali do bairro São Lucas, em especial da rua, né, do Raul Alves, que já tem um redutor bem no começo dela, mas o que se percebe ali, os moradores estão relatando, é que nos finais de semanas há um tráfego maior de veículos, pessoas que passam por ali para ir às edículas, às chácaras, e está tendo um excesso de velocidade, e muitas crianças costumam brincar beirando, né, a calçada ali. A gente já sabe que ali já é um bairro, é um residencial, então ali precisa se estudar e ver o que pode ser feito, né, para que as pessoas respeitem ou reduzam a velocidade. E agradecendo também, né, as emendas parlamentares aos deputados que mandaram, em especial ao Nakashima, ao Itamar, e também uma pessoa aí que eu conheço muito, o Itamar, o Átila Jacomus, né? Também é pré-candidato, já é deputado, que já me recebeu, é um deputado aí da causa animal, né? Agradecendo eles
por essas emendas. Por hoje é só e muito obrigado. Vereador Francisco Sérgio Cap. Está com a palavra o nobre colega vereador Francisco Sérgio Cap. Senhor presidente, senhores vereadores dessa casa, amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais, um abraço ao amigo Claudenício Santos, o Betinho, com a sua equipe lá em São Carlos, acompanhando, senhor presidente, senhores vereadores, essa sessão, com muitos outros taiuvenses. Posso lembrar também nesse momento que no período de recesso, alguns eventos aconteceram em nosso município. Lembremos aí da Escola Furlan, há poucos dias uma festa que chegou aí 1.000 pessoas presentes, mantendo a questão da tradição das festas juninas. Lembrou bem o vereador Carlos Mariano aqui sobre as Olimpíadas, onde os veteranos foram campeões. A cidade irmã aqui de Itaiaçu já é sucesso, é tradição as Olimpíadas ali, tem integrado várias sociedades, vários municípios ali. Isso é entretenimento, é lazer, é recreação. Nesse momento também cumprimento o prefeito municipal, o senhor Mauro Vicente Perse, que veio prestigiar essa sessão, os funcionários dessa casa, a Bia, mais uma vez. Nessa tribuna também ainda, depois, lembrar das variadas campanhas, e cada época o SUS vem fazendo, e infelizmente, muitas vezes, a população, isso eu digo de nível geral, não vem acompanhando o que é necessário. Muitas vezes os pais, as mães, vereadora Cacilda, têm esquecido ou não têm dado a atenção devida nas vacinações, levando seus filhos. Então, a vacinação, sempre é importante a prevenção. O SUS tem buscado bater as metas, vereador Edinho, e infelizmente a própria população brasileira não vem buscando o melhor para a sua própria família. Eu acho oportuno também lembrar aquilo que o vereador Edinho disse, que realmente, de novembro de 2019, todo servidor público que se aposentou, ele teria que ter saído já. Estava eu, inclusive, com o prefeito em novembro de 2019, e os senhores lembram que em fevereiro de 2020 começou o Covid. A pandemia começou durante todo o ano que eu estava com o prefeito, vereador Emerson. E nós, quando estamos hoje, quando o prefeito, que é só uma passagem, ninguém ele está, né? Hoje o INSS, ou há muito tempo, já não manda mais a cartinha para o empregador. Então, muitas vezes, o prefeito, né, ou o presidente da Câmara não sabe quem aposentou no município, né? Também acho oportuno dizer aqui, lembrando aos familiares, aqueles que têm idosos, que são beneficiários do INSS, que procurem ver se não está tendo desconto ainda, né, indevidos. Se tem, que procure um advogado, uma advogada em Itaiúva, Itaiaçu, em Jabuticabal, né? Procure dar assistência aos cidadãos que sempre prestaram serviços, e a gente sabe que hoje ganha-se muito mal o salário mínimo, né? Venho aqui também dizer a importância que as pessoas devam ter a carteira assinada, as pessoas devam pagar a MEI, estou sempre dizendo isso, porque se de repente uma pessoa se machuca, a pessoa não tem o registro, a pessoa não paga o INSS, vai depender de quem? Do poder público ou de seus familiares? Senhoras e senhores, infelizmente, o mundo está entrando numa recessão, o país está difícil, infelizmente a má distribuição de rendas é muito grande. Então, nós temos que zelar, sim, pelo próximo. E o que nós podemos aqui, numa singela Câmara Municipal de uma cidade de 7.000 habitantes, no mínimo e o máximo que podemos fazer, é alertar a nossa população para aquilo que é importante, né? Lógico que nós temos que acreditar muito nesse país, temos que ter, sim, esperança, não podemos só falar que as coisas estão difíceis, não, porque senão a gente tem que esperar, realmente, mas na questão de esperança mesmo, de acreditar. E ainda mais, né, ter o entusiasmo, né, e fé, porque sem fé ninguém chega a lugar nenhum, né? Por mais que muitas vezes nós baixemos a cabeça, temos que acreditar em algo superior. E eu acredito muito, senhoras e senhores que me acompanham, né, o Brasil será, assim, pátria do Evangelho e será realmente o celeiro do mundo. Por isso que muitos países grandes, afortunados, estão de olho nessa grande nação.
mas esse povo não vai abaixar a cabeça. Vai sempre ficar de pé e trabalhando cada vez mais pelo seu melhor. Muito obrigado e boa noite. Só, senhor presidente, desculpa, sobre as indicações que eu fiz, eu já havia feito, foi no mês de julho, a prefeitura já tampou os buracos até antes, né? E algumas outras tomara, né? Que eu sei que tem gasto, tem despesa com tintas, né? Mas que sejam colocados realmente as faixas para o pedestre, sejam colocados aí as indicações do vereador Emerson, sejam atendidas, da vereadora Priscila, do Edinho, tudo aos poucos durante esses 4 anos, mas que realmente a Câmara leva ao prefeito, através das indicações, o que a população pede para nós. Dali para frente é o Executivo, porque a despesa é com ele, e a gente sabe também que tudo também tem um limite. Muito obrigado. Vereadora Priscila Superbia. Está com a palavra a nobre colega, vereadora Priscila Superbia. Boa noite a todos que nos assistem, a Bia, que está aqui hoje com a sua presença. Primeiro, eu gostaria de me solidarizar com os municípios da nossa região que sofreram aí, né, esse estrago natural, infelizmente. Reforçar aqui que o Marco Aurélio está fazendo a campanha e também o time dos veteranos de Itaiúva, para quem puder ajudar, procurar aí. Acho que a paróquia está recebendo, os meninos estão recebendo. Eu gostaria de pegar aqui uma deixa na indicação do Emerson sobre as lixeiras. O ano passado, né, eu fiz um projeto, foi inconstitucional, aí eu fiz em requerimento e o nosso secretário, o Chico, acolheu aí, fizemos o levantamento dos custos, enfim. Vai ser feito, acredito, agora, né? Eram lixeiras com tampa, enfim. Quero reforçar aqui mais uma vez com o nosso secretário e com o prefeito que dê atenção sobre isso. Mas eu quero aproveitar para falar também de um assunto sobre o lixo. Todos os dias, segunda, quarta e sexta, a gente recebe reclamação. A gente sai na rua de manhã e vai andando aí pelos pontos aonde o lixo, os nossos funcionários, eles amontoam o lixo primeiro antes de o caminhão passar. Eu entendo que eles fazem isso para ter aí uma maior agilidade, a cidade cresceu, enfim. Mas eu queria que também, aproveitando a deixa das lixeiras, que fosse também olhado esse problema, porque se você passar antes do caminhão, você vê ali que os lixos, os animais, eles detonam a cidade. São raros os pontos onde não tem um saco jogado, principalmente, Marquinho, de concordar ali para cima, onde ele mora, não sei se tem mais animais ali solto, você vê ali naquela subida de rua, assim, fora do normal. Eu gostaria de pedir para o Executivo, para os funcionários, eu tenho o maior respeito, né, pelo trabalho dos funcionários, mas que fosse aí pensado numa forma de também resolver isso, porque a cidade fica muito feia. E depois o caminhão passando com os funcionários, eles têm que ficar lá catando aquele lixo aberto, comida, papel de banheiro, enfim. É ruim, principalmente para o pessoal que está no caminhão trabalhando, entendeu? Eu entendo a dinâmica deles, mas eu gostaria de aproveitar a deixa e dizer para o prefeito, para o secretário, que se juntem aí com os meninos dos caminhões e tentem achar aí a melhor maneira de resolver isso, porque é tanto o aspecto da cidade que fica ruim, se você passa antes do caminhão, qualquer pessoa pode sair de manhã e ver o que eu estou falando, e também para a saúde de quem está recolhendo esse lixo depois, porque por mais que você está ali usando uma luva, não tem como não ver que é um problema de saúde mesmo. Não pode, não existe isso. Então, gostaria de aproveitar essa deixa desse problema, pedir aí que realmente essas lixeiras sejam feitas,
A gente entende que tem custo, não é fácil, mas o Chico tem aí as suas ideias, na época já tinha, e pedir para que seja colocado em prática e que, junto com isso, consigam resolver esse problema desse lixo antes do nosso caminhão passar. Deixar claro que eu tenho o maior respeito pelos funcionários que fazem esse trabalho e estou também pensando na saúde deles, porque não está certo como está sendo feito. Por enquanto é só isso. Obrigada. Eu vou fazer uso da palavra, como não tem mais vereador, mas é rapidinho. Senhores vereadores, nobres colegas, senhora que nos assiste, eu queria aqui deixar esclarecido a respeito da emenda de R$50 mil que o deputado Baleia mandou para o município de Itaúva. O Ministério do Desenvolvimento, de Assistência Social, Família e Combate à Fome informa ao senhor deputado Baleia Rossi que foi feito o pagamento de R$50 mil no dia 2/7/2026. Ordem bancária 20260B008363 para o município de Itaiaçu. Emenda essa adquirida pelo pedido da senhora Natália Scarlerato Berce. Agradeço mais uma vez o deputado, em nome do município de Itaúva e Itaiaçu, e também a senhora Natália, que teve uma iniciativa e adquiriu essa emenda para nos ajudar, as crianças que lá frequentam a PAI. Não poderia também deixar de parabenizar aqui o secretário da Educação pela festinha junina que teve na Furlan, os professores, as mães de alunos, as crianças, coisa mais linda. Priscila, você mãe que acompanhou com a sua filha, é muito importante esses eventos na cidade. Isso é educação, isso é cultura. Então temos que parabenizar o prefeito, que deu apoio também para isso, os funcionários da prefeitura que trabalharam. Não deixar de agradecer o pessoal, os detentos do DP, que também estão fazendo um grande trabalho para nós aqui no município, né, Francisco? A escola aqui em Furlan, o senhor falava em fazer uma pintura, né? E o senhor já viu que já começou, os muros lá de fora já foi tudo pintado. A gente tem que parabenizar os fiscais da prefeitura, que também estão trabalhando com empenho. Então a gente tem que criticar e também elogiar quando as coisas vão bem. Eu acho que a boa administração, partindo do prefeito, está incluindo a Câmara e os vereadores junto. Quando a administração vai mal, a Câmara e o prefeito estão indo mal. Mas quando vai bem, então a gente tem que também dar os elogios necessários. É muito importante. É só isso por enquanto. Consulto a casa sobre as dispensas do intervalo regimentais para passarmos a seguir a ordem do dia. Passemos à ordem do dia. Veto parcial da Lei número 15/2026. Institui a política de prevenção às doenças ocupacionais do educador e demais profissionais da educação e da rede municipal de ensino e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Presidente Emerson Luiz de Carvalho. Após analisar o veto parcial ao projeto de lei número 15 de 2026, bem como as razões apresentadas pelo Poder Executivo, manifesto-me favoravelmente à sua manutenção.
Verifico que o veto não impede a criação da política municipal de prevenção às doenças ocupacionais dos profissionais da educação, mantendo a finalidade principal do projeto. As razões apresentadas pelo Executivo demonstram que os artigos vetados tratam de matérias relacionadas à organização e à execução administrativa, competência que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cabe ao Poder Executivo. Dessa forma, entendo que a manutenção do veto preserva a constitucionalidade da futura lei, sem prejudicar a criação da política pública proposta. Por essas razões, opino pela manutenção do veto parcial. Membro Francisco Sérgio Clapes. Sou favorável ao veto parcial, tendo em vista trânsito em julgado da matéria semelhante na comarca de São José do Rio Preto. Relator Edson Ruaro, contra. Está em discussão. A vereadora Nobre Cacilda está com a palavra. Excelentíssimo presidente, nobres pares, colegas e cidadãos aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. Subo a essa tribuna para novamente defender um tema inadiável: a implementação efetiva da nossa política municipal de prevenção a doenças ocupacionais dos profissionais da educação. Em sua integralidade, pois a mesma foi parcialmente vetada pelo chefe do Executivo Municipal. Discutir a qualidade da educação exige, antes de tudo, olhar para quem a executa. O trabalho em sala de aula vai muito além da transmissão de conhecimento. Ele envolve uma carga emocional intensa e, muitas vezes, ambientes que expõem o professor a riscos físicos, estruturais e psicológicos. Proteger a saúde de nossos educadores não é um favor, é uma obrigação legal, uma condição básica para a dignidade no serviço público. Não podemos fechar os olhos para a realidade. É crescente o número de profissionais da educação que sofrem com o adoecimento crônico. Nossos professores, coordenadores e demais servidores enfrentam diariamente males que afetam diariamente sua qualidade de vida, entre eles problemas de voz e respiratórios, lesões na coluna e distúrbios osteomusculares, decorrentes da postura e do esforço contínuo. Quadros severos da saúde mental, com ansiedade e depressão agravados pela complexidade das demandas sociais que chegam às escolas. Estudos e pesquisas de instituições renomadas mostram o adoecimento é uma das principais causas de afastamento no magistério. Ignorar isso é permitir e, sobretudo, aceitar que o nosso sistema de ensino entra em decadência. A implantação desta política municipal, através das secretarias de Educação e Saúde, em conjunto, é o melhor caminho para mudar esse cenário. O propósito principal não é apenas remediar o problema após o afastamento do servidor, mas sim prevenir. Isso não se faz por meio de informação de capacitação contínua sobre os riscos da profissão, ações de prevenção específicas, encaminhamento ágil e humanizado para o tratamento médico adequado quando necessário. Garantir o bem-estar e a integridade física e psicológica dos profissionais da educação é contribuir diariamente para a motivação, a produtividade e a satisfação no trabalho. Um educador saudável, amparado pelo poder público, é a base para o sucesso do aprendizado dos nossos alunos. Por outro lado, ser oposição a uma política de prevenção de doenças ocupacionais é o mesmo que ser contra a educação de qualidade, pois é a mesma, baseia-se no princípio que a valorização e a integridade do profissional são pré-requisitos essenciais para um ensino adequado.
Ações preventivas visam resguardar a saúde física e mental dos profissionais, reduzindo o adoecimento por quadros ligados ao trabalho, de modo que a ausência de políticas que protejam o trabalhador pode gerar afastamentos frequentes, precarização do ambiente escolar e perda de motivação, elementos que impactam diretamente o processo de aprendizagem dos alunos. Ao afetar condições de trabalho que preservam a saúde e o bem-estar dos educadores, alinhada à valorização profissional necessária para o desenvolvimento de uma educação pública de qualidade. É estarrecedor constatar que o prefeito, apoiado por seu secretário da Educação, decidiu vetar, mesmo que parcialmente, um projeto de lei fundamental para a nossa cidade. A Política Municipal de Prevenção de Doenças Ocupacionais para os Profissionais da Educação. Vetar uma proposta como essa não é apenas barrar um texto legal, é virar as costas para o ser humano. Nossos professores, coordenadores, diretores e servidores de apoio convivem diariamente com jornadas exaustivas e ambientes que geram graves problemas de saúde. Conforme já mencionados, esse projeto de lei, que é aprovado por unanimidade pela plenário desta Casa Legislativa, serviria exatamente para cuidar de quem cuida do futuro de nossas crianças. O adoecimento de um professor não prejudica apenas o profissional e sua família, prejudica toda a sala de aula e a qualidade de ensino do nosso município. O que o Executivo, juntamente com o secretário da Educação, faz ao vetar, mesmo que parcialmente, esta política, é uma tentativa de jogar no lixo uma política pública preventiva com capacidade, se bem executada, de reduzir licenças médicas e, acima de tudo, devolver a dignidade aos trabalhadores da educação. Aproveito ainda para dizer que todos os servidores de nossas cidades merecem serem tratados com dignidade e respeito, e não sob ameaças e pressão política constante. Ao justificar o veto parcial, o Executivo se manifesta de modo a reconhecer a relevância da proposta, bem como conhece o fundamento legal nos artigos 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. Prossegue ainda alegando que não possuir objeção quanto aos objetivos almejados com a referida política pública. Entretanto, em seguida, o chefe do Executivo diz ter o dever constitucional de exercer o controle preventivo de constitucionalidade das leis quando extrapolam os limites materiais da competência legislativa da Câmara Municipal, de modo a ingressar em matéria reservada à administração pública. Dando sequência, de modo a não me estender muito, o Executivo alega que os artigos 3º e 5º invadem competências na esfera administrativa, ou seja, do chefe do Executivo. Sendo assim, gostaria de recordar sobre o projeto de lei número 57, 2025, aprovado também por unanimidade por esta Casa. No artigo 2º, por meio de vários incisos, estabelece que o município deve realizar, promover campanhas de esclarecimento sobre o transtorno do espectro autista. Estabelece como diretrizes a intersetoriedade no desenvolvimento de ações das políticas no atendimento. Continuando no artigo 3º, diz que cabe ao município assegurar à pessoa com TEA o direito à vida, à saúde e à habitação, ao diagnóstico, ao tratamento, ou seja, determina que a política deve ser executada em vazão clara de prerrogativa exclusiva do Executivo. No parágrafo 2º do mesmo artigo, diz que será criado o Cadastro Municipal das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista pela Secretaria da Educação. Continuando no artigo 4, diz que os servidores serão prestados de forma integrada, saúde, educação e assistência social, ou seja, obriga o Executivo a fazer algo e designa ainda o setor que deverá fazer, invasão à prerrogativa do Executivo. Altera o artigo 2º da Lei Municipal número 2066, de 2013, para incluir a campanha Abril Azul, onde determina que o município deverá intensificar e promover atividades
numeradas em incisos 1 e 6º. A sexto. No artigo 8º, parágrafo único, diz que a administração pública criará canais facilitados ou adequará os já existentes para recebimento de denúncias. Já no artigo 9º, vincula a Secretaria Municipal de Saúde para a gestão e no planejamento da referida política pública. No artigo 11º, institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e, novamente, designa a Secretaria da Saúde para emitir a carteira de identificação. Não sei se alguém mais percebeu, mas tudo que mencionei referente a esta política está interferindo, invadindo competência administrativa privativa do chefe do Executivo. Mas e aí? Eu pergunto a todos aqui presentes, foi vetado pelo chefe do Executivo? Não. Mas aí eu pergunto novamente, onde ficou o dever constitucional do chefe do Poder Executivo de exercer o controle preventivo de constitucionalidades das leis? O senhor presidente também foi perguntar para a secretária de Saúde se havia possibilidade de executar essa política. Como fez essa proposta que estamos analisando o veto hoje? Acredito que não. Mas provavelmente o senhor presidente vai dizer que sim, que foi. O que restou para o chefe do Executivo regulamentar? Será que o chefe do Executivo só ficou sabendo há poucos dias que ele tinha esse dever constitucional? Quero deixar claro a vereadora Priscila, que foi autora deste excelentíssimo projeto, que não sou contra esta política, tanto fui favorável, e se tivesse sido vetado pelo prefeito, seria contra o veto. Aproveito ainda que, mesmo tendo ciência de tais inconstitucionalidades, me pautei pela importância da política e os avanços que poderíamos obter com a implantação. Entretanto, observo que praticamente nada foi feito do que estava estabelecido nesta política. Na verdade, caros colegas, aqui ficou claro que a questão não é sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois aqui apontei muito mais do que 3 artigos inconstitucionais. A diferença crucial é quem apresentou o projeto. Isso mesmo, esta política, esta política, se fosse apresentada por qualquer outro vereador, seria promulgada, sem nenhum questionamento. A verdade é que a atual gestão prioriza o concreto, as aparências, mas é omissa quando se trata da vida e da integridade física e mental de seus próprios servidores. A Secretaria da Educação deveria ser a primeira a defender a saúde dos educadores, mas preferiu a aliança do descaso com o Poder Executivo. Mas a nossa luta não termina aqui. O veto é apenas mais uma etapa do processo legislativo. Agora, estas casas de leis têm a oportunidade e o dever moral de mostrar de que lado está, e espero confiante que esteja do lado dos educadores, e votem pela derrubada deste veto. Pois é a proposta que os profissionais da educação esperam de nós, vereadores eleitos, para representar o povo, não os interesses do prefeito municipal. Não podemos nos acovardar diante do autoritarismo do prefeito e de seu secretário da Educação. Os profissionais da educação e todos os demais servidores precisam do nosso apoio, e a derruba desse veto será a resposta desta Câmara de que a saúde e a vida dos nossos educadores são inegociáveis. Portanto, aprovar e executar esta política e todas as políticas já aprovadas e as que vierem a ser aprovadas, trata-se de um ato de responsabilidade com o futuro da nossa cidade, com aqueles que dedicam suas vidas à forma de nossas crianças. Conto com o apoio de todos os colegas para que possamos transformar essa proposta em uma realidade permanente e transformadora. O meu muito obrigado a todos. O veto ainda se encontra em discussão. De acordo com o artigo 284 do Regimento Interno,
será realizada a votação em escrutínio secreto. Peço à senhora secretária que distribua as cédulas. Toma. Convido a vereadora Cacilda Dorati para acompanhar a conferência dos votos. Convido a vereadora Cacilda Dorati para acompanhar a conferência dos votos. Primeiro, favorável ao voto. Favorável ao voto. Ao veto, desculpa. Contrário ao veto. Favorável ao veto. Favorável ao veto. Contrário ao veto. Contrário ao veto e favorável ao veto. 5 favorável e 3 contrário. Então, foi mantido o veto do senhor prefeito. O referido projeto de lei número 15/2026 já estava aprovado, agora, concluído com o veto do prefeito, está aprovado o veto do prefeito. Projeto de lei número 49/2026. Dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei Municipal número 2536, de 7 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a diária refeição paga aos servidores motoristas quando em exercício de suas atribuições, durante os horários de refeição e da outra providência. Ler o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 49 de 2026, presidente Emerson Luiz de Carvalho. Após analisar o projeto de lei, não encontrei nenhuma irregularidade que impeça sua tramitação ou aprovação. O projeto não trata de aumento salarial dos servidores, mas da atualização dos valores da diária-refeição dos motoristas municipais, benefício que já existe na legislação e que está sendo adequado à realidade atual. Além disso, estabelece critérios mais claros para a concessão da diária, conforme a distância percorrida, proporcionando maior transparência e segurança na aplicação da lei. Verifiquei ainda que o projeto está acompanhado da estimativa de impacto orçamentário financeiro, da declaração do ordenador da despesa e da compatibilidade com o plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, atendendo às exigências da lei de responsabilidade fiscal. Dessa forma, por entender que o projeto atende aos requisitos legais, não apresenta impedimentos jurídicos e busca apenas atualizar os valores da diária-refeição já prevista na legislação municipal, meu parecer é favorável à aprovação do projeto de lei. Relator Edson Ruaro, contra. Membro Francisco Sérgio Clapes, favorável. Trata-se de projeto que visa reconhecer o trabalho de cada motorista dentro de suas atividades. O projeto de lei está em discussão. Está com a palavra o nobre colega vereador Edson Ruara. Senhor presidente, nobres colegas,
Eu vou explicar o motivo de eu ser contra esse projeto. Eu acho que a gente tem que ter coerência. Todo aumento, quer dizer aumento, apesar que é na diária, mas é um meio de dar aumento para alguns funcionários. E por isso que eu sou contra. Porque o que foi aumentado é vergonhoso. É vergonhoso. Depois de aproximadamente 5 anos, 4 anos, aumentou R$10 para a maioria das viagens. Quando eu acho que São Paulo é 250, mas para a região que é R$10. Então, é insignificante. R$10. Mas independente do valor, eu seria contra. Porque isso é um meio de dar aumento para alguns funcionários. Eu não concordo com isso. O aumento tem que ser no geral, para todos os funcionários. Porque isso aí, esses funcionários vão sofrer lá na frente, com o piso salarial de R$1.600. De toda a região aqui, aproximadamente, que põe 200, 300 quilômetros, o nosso salário do município talvez é o menor que tem. É o menor salário que tem. A gente fica magoado, que são os amigos, merece muito, trabalha muito, só que é vergonhoso aumentar R$10. Vai ter que tomar um café em Itaúba, porque se pegar no grau não dá para tomar R$10. Não dá para tomar um café, só, senhor presidente, por isso que eu sou contra. Ainda se encontra em discussão. Projeto se encontra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, caso contrário de pé. O referido projeto foi aprovado pelos senhores vereadores Hermes Luiz de Carvalho, Marcos Roberto Zucchetti, Carlos Roberto Mariano, Cacilda Dorati, Francisco Sérgio Capri, Priscila Superbia. O referido projeto recebeu a emenda dos senhores vereadores Antônio Marcos Zucchetti, Cacilda Dorati, Edson Ruaro e Mafalda Jacão, que não está assinada. A emenda aditiva número 1/2026 está em votação. Em discussão. Está com a palavra a vereadora Cacilda Dorati. Boa noite a todos novamente. Bom, após a leitura e análise do projeto, entendo que os valores propostos pelo Executivo Municipal para as diárias do motorista poderia ter sido aperfeiçoadas para garantir maior proporcionalidade entre a distância percorrida e a indenização devida. Ao apresentar esse projeto, o Executivo praticamente não propôs melhoras significativas para a categoria, deixando ainda de atender a principal demanda dos servidores, que é a igualdade na divisão das viagens entre os motoristas. No que se refere principalmente às diárias pagas para as viagens de até 150 quilômetros, houve um aumento de apenas R$10, se considerarmos que por mais de 3 anos não é corrigido os valores das diárias. Refeição, e que as correções ficam sujeitas à vontade do Executivo, não estando vinculadas por força de lei e nenhum índice oficial com o IPCA ou IGPM. Por outro lado, segunda a faixa de diária, bem como a terceira faixa, tiveram aumentos expressivos e desproporcionais em relação à primeira faixa. Consultando o portal da transparência do município, verifiquei ainda que tudo indica que essa diferença se deve ao fato de que a faixa de diária para viagens até 150 quilômetros corresponde à faixa com um maior número de viagens. Sendo assim, explica a sua correção em níveis tão desproporcionais em relação a recém-criada faixa intermediária, 150 a 220 quilômetros, e a terceira faixa, mais de 220 quilômetros, considerando que a diferença de quilometragem entre a primeira e a segunda faixa é de apenas 80 quilômetros. Verifica-se um aumento de R$90 no valor, o que apresenta um acréscimo desproporcional em relação à distância percorrida. Ao fazer uso desta tribuna hoje, venho para defender uma classe dos servidores municipais que são partes importantes
para o funcionamento de nossa cidade. Os nossos motoristas são eles que, muitas vezes de madrugada, pegam a estrada para transportar pacientes em busca de tratamento, alunos e servidores em missões oficiais. Tenho sido procurado por vários motoristas do município com uma queixa justa e que precisa de nossa atenção. Eles relatam que, atualmente, a distribuição das viagens e, consequentemente, das diárias de alimentação não ocorrem de forma transparente. Há relatos de que as escalas ficam centralizadas de modo a beneficiar sempre os mesmos profissionais, enquanto outros, que também têm total interesse e disponibilidade para viajar, acabam sendo preteridos. Isso precisa mudar. É dever de casa, de leis e da própria administração municipal garantir a isonomia, ou seja, o tratamento igualitário para todos os servidores da mesma categoria. Defendo aqui a criação de um sistema de rodízio transparente ou de um cadastro de motoristas interessados. Todos os profissionais que possuem a qualificação e o desejo de realizar viagens a serviço do município devem ter a mesma oportunidade de serem escalados. Não podemos permitir que a escala de viagens seja tratada como um privilégio ou um prêmio para alguns. Quando o motorista viaja a serviço, ele está cumprindo seu dever, ficando longe de suas famílias e enfrentando o cansaço da estrada. Logo, o pagamento das diárias, que tem natureza indenizatória, deve ser distribuído de forma justa entre todos que estão dispostos a assumir essa responsabilidade. A divisão igualitária é boa para o servidor, que tem a oportunidade de complementar sua renda de forma justa, e é excelente para o município, que garante uma equipe mais motivada e menos sobrecarregada. Infelizmente, por se tratar de uma matéria privativa do Poder Executivo, peço que o Executivo regulamente um sistema de escala rotativa para os motoristas com transparência total, de modo que tenha uma rotatividade entre os motoristas, inclusive com o objetivo de além de distribuição igualitária de viagens, que é a principal demanda dos motoristas. Obter-se também mais segurança para os servidores e cidadãos que fazem uso diariamente desse serviço público. O quadro dos servidores de nosso município, em especial os motoristas, contam com profissionais capacitados, plenamente capazes de desempenhar um trabalho de qualidade para a nossa população. Deste modo, todos merecem ser tratados com respeito e com concessão de privilégios para uns e desdém do prejuízo de outros. Peço o apoio dos nobres colegas para que possamos corrigir essa injustiça que já ocorre há muito tempo e valorizar de verdade, com igualdade, todos os nossos motoristas. Meu muito obrigado a todos. A emenda ainda se encontra em discussão. A emenda se encontra em votação. Vereadores favoráveis, permaneça sentado, caso contrário, de pé. Vereadores favoráveis, permaneça sentado, caso contrário, de pé. A emenda recebeu o voto favorável do vereador Edson Ruaro, Marcos Zucchetti, Cacilda Dorati e Priscila Superbia. Voto contrário do vereador Francisco Sérgio Capa. Favorável. Voto contrário, Edson Luiz de Carvalho e Carlos Roberto Mariano Júnior. Portanto, a emenda considera aprovada e vai ser consolidada com o projeto número 49/2026. Projeto de Lei número 51/2026. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifique e da outra providência, no valor de R$ 605 mil. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, de pé. O referido projeto de lei número 51/2026
foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de Lei número 52/2026. Dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional especial e para os fins que especifiquem da outra providência, no valor de R$150 mil. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, caso contrário de pé. O referido projeto de lei número 52/2026 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 53/2026 dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional especial para os fins que especifiquem da outra providência, no valor de R$200 mil. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, caso contrário de pé. O referido projeto de lei número 53/2026 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 54/2026 dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional especial para os fins que especifiquem da outra providência, no valor de R$65 mil. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, caso contrário de pé. O referido projeto de lei número 54/2026 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 55/2026 dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional especial para os fins que especifiquem da outra providência, no valor de R$150 mil. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, caso contrário de pé. Não havendo mais nenhum material a ser deliberado, conceda a palavra em explicação pessoal por 15 minutos para cada orador, por ordem de inscrição, de acordo com o regimento interno, no artigo 171 do regimento interno. Está com a palavra a vereadora Cacilda Dorati. Está com a palavra a vereadora Priscila Superbio. Bom, para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto da educação, que hoje veio com veto parcial. Eu votei favorável ao veto parcial, mas gostaria de deixar claro aos professores, né, a equipe aí de educação, que engloba, que nós fomos contra. Acredito que os vereadores que votaram contra, baseado na parecer do Tribunal de Contas, aqui todos nós somos a favor dos professores, da educação. Eu acho que ninguém tem dúvida disso, tanto que o projeto foi votado por unanimidade. Então, não sinto que no meu coração, que as palavras da nossa vereadora aqui, de que nós votar contra a favor do veto era votar contra os professores, de maneira nenhuma. Eles merecem todo o cuidado, todo o respeito, e eu tenho certeza aí que, baseado nessa lei, o Executivo vai fazer o melhor possível para atender os nossos professores. Sobre as diárias, eu votei a favor da emenda, mas a gente vê aqui essa administração pública direta e indireta. Indireta ela não tem no nosso município. Eu votei a favor porque acho justo, mas também gostaria de deixar claro que muito se fala sobre isso, mas nós temos aí uma equipe de motoristas experiente, que faz um trabalho maravilhoso. Inclusive esses que vão mais para São Paulo, para Bauru, para Rio Preto. Eu acredito, porque isso é uma coisa que acontece já há muitos e muitos anos. Vocês são vereadores mais antigos, o Kiko já foi prefeito, enfim. É uma equipe de motoristas que sabem realizar o trabalho com segurança,
com rapidez, né? Agilidade, com cuidado. Então, eu não consigo nem enxergar, às vezes, isso que o Edinho fala, que você falou, dessa falta de acreditar no funcionário, às vezes o que está entrando mais novo, né? Outros motoristas aí que são totalmente competentes, mas eu acredito do fundo do coração que o fato de esses motoristas mais experientes, mais antigos, que a gente sabe que são eles aí que acabam fazendo essas viagens mais longas, onde vai elevar aí o valor da diária, a segurança também do executivo, do município, do paciente que vai junto com ele. A gente não pode colocar qualquer motorista, não qualquer motorista, eu digo, mas um que não tem experiência para ir para São Paulo, né? Quantos motoristas será que conseguem em São Paulo, andar dentro de São Paulo, uma cidade que é totalmente... E aí eu entendo a parte de vamos dar a oportunidade, vamos deixar ele ir, tá certo. Mas aí até onde vai a segurança do executivo? A gente também tem que pensar nisso, porque isso não é uma coisa dessa administração, Edinho. Isso é uma coisa de todas as administrações. Você sabe, você está lá há muito tempo. Os motoristas que vocês falam aí que vão acabar recebendo mais são motoristas de todas as administrações, que são os motoristas que fazem esse trabalho e fazem esse trabalho muito bem feito. Não quero descredibilizar nenhum, todos são meus amigos, gosto de todo mundo, não tenho problema com ninguém. Acredito sim que pode haver aí um jogo de cintura do chefe da garagem e do nosso prefeito, de rever isso, por isso que eu fui a favor aqui da emenda, mas também acho que nem precisava ter feito uma emenda para uma coisa que pode ser olhada com carinho aí, tanto pelo hoje atual chefe da garagem, como também do nosso prefeito, de dar oportunidade, sempre mantendo a segurança de quem vai junto dos nossos pacientes, que a maioria das viagens são da saúde, e que fica aqui, então, o meu parecer sobre tudo isso. E para finalizar, também quero agradecer as emendas de hoje, né, do que veio na nossa matéria, o deputado Átila, o Márcio Nakashima e o Itamar Borges. Queria dizer que nós temos novos grupos de tabagismo, que pedi aí para o pessoal que tem interesse, né, de parar de fumar, que procure aí a UBS, seu agente comunitário de saúde, para dar os seus nomes, que nós vamos começar com novos grupos. A primeira turma, agora dia 29, tem um encontro de finalização, recebendo certificados, com um grande índice de coisa positiva, muita gente conseguiu parar de fumar e, se Deus quiser, vai levar isso para a vida. Então, é um programa que está tendo na nossa cidade, muito importante. Então, quem tiver interesse, quem quiser que o pai vá, a mãe, procure a UBS, os seus agentes comunitários de saúde, para dar um nome aí para essas novas turmas. Também gostaria de parabenizar a equipe da educação, que fizeram aí o primeiro Juninão, que foi, as crianças adoraram, se divertiram, se sentiram importantes, era o dia da festa deles, já é feito assim em muitas escolas, e quero agradecer aí à equipe da educação e ao secretário Chico, que teve essa ideia, que realmente as crianças gostaram muito, e que isso se continue aí nos próximos anos. Também gostaria de parabenizar os atletas que representaram o nosso município aí na Olimpíada de Itaiaçu. Nós tivemos muitos pódios, medalhas de ouro, enfim. E não só parabenizar os atletas, mas também a comissão técnica aí de cada equipe que tem acompanhado os atletas, e a nossa equipe de esporte aqui, o esporte municipal, que estão fazendo aí um trabalho maravilhoso, estão de parabéns. Acompanham, levam até com seus carros os atletas. Então, eu sou totalmente a favor do esporte. Acho que é o esporte que tira aí os nossos jovens da rua. Então, quero parabenizar aí mais uma vez essa equipe. E por hoje é só. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Não havendo mais vereador inscrito, eu vou fazer uso da palavra aqui, bem rapidinho também. Senhores vereadores, nobres colegas, senhores que nos assistem,
Eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez o nosso deputado Tamar Borges, do MDB, que mais uma emenda de R$75 mil. No começo do ano, ele enviou uma emenda de R$100 mil, agora mais uma emenda de R$75 mil. Baleia, que também nos está colaborando muito com o nosso município. Então, como militante do MDB e consideração e estima que tenho por esses deputados e a admiração que eles têm por povo de Itaúba, que sempre nos ajudou. Vamos agradecer em nome da Câmara, em nome do município, em nome da população. É isso que eu tinha que dizer no momento. Peço à senhora secretária que faça a segunda chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Zucchetti, Cacilda Dorati, Carlos Roberto Mariano Júnior, Edson Ruaro, Emerson Luiz de Carvalho, Francisco Sérgio Clapes, Hélio Damberce, Mafalda Presente. Jacon, Priscila Superbia presente. Não havendo mais nada a tratar, informo aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 10 de agosto de 2026. Em nome de Deus e sob a proteção dele, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.